O presidente Lula deu posse hoje ao novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, do União Brasil, num sinal de aproximação com parte do Centrão. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, também fez acenos ao governo federal. A reportagem é de Carol Rosito. Na cerimônia de posse, Gustavo Feliciano fez vários elogios a Lula. Sua indicação no lugar de Celso Sabino reforça a manutenção da aliança entre União Brasil, partido do Centrão, e o atual governo, apesar de rumores sobre um possível distanciamento da legenda. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, também participou do evento. Afirmou que o Congresso Nacional não teve um ano fácil com o Palácio do Planalto, mas prometeu parceria para 2026. Foi um ano de muitos desafios, um ano de embates, mas um ano que o Congresso Nacional não faltou ao governo do senhor. E entramos em 2026 na certeza de que essa nossa parceria, esse nosso diálogo, ele continuará sendo de maneira franca, verdadeira, transparente. Outro gesto que pode aproximar o petista do presidente da Câmara veio do pai de Mota. Nabor Vanderlei postou uma foto com Lula. Atual prefeito de Patos, na Paraíba, Nabor deve concorrer a uma vaga ao Senado. Lula também busca se aproximar dos evangélicos, que conta com uma bancada expressiva no Congresso. O presidente assinou hoje um decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural do Brasil. Afirmou que o decreto é uma manifestação de respeito à fé evangélica e aproveitou para falar que 2025 foi um ano bom para o governo. Mesmo a taxação que os Estados Unidos fez contra o Brasil, ela terminou sendo irrelevante. Quando muita gente imaginava que eu e o Trump iríamos entrar em guerra, nós terminamos virando amigos. O petista ainda publicou um vídeo orando com o pastor e deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que já foi aliado de Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que busca a aproximação com o Congresso, Lula deixa claro que traça uma linha vermelha. Poucos dias após a aprovação do PL da dosimetria pelo Senado e Câmara, o presidente assinou o indulto de Natal, deixando de fora os presos do 8 de janeiro. Lula também avalia vetar a dosimetria no mesmo dia do próximo ato, que vai lembrar os 3 anos dos ataques antidemocráticos que aconteceram em 2023. Léo, tá muito claro aí esse acordo, né? O Lula dá um ministério, e é um ministério, um bom ministério, né? Um ministério que realiza muitas obras no interior do Brasil. E ele dá o apoio dele, presidente Lula, na Paraíba, para o pai do Hugo Mota, que é candidato a senador, o Nabor. Agora, em troca, o Lula espera estabilidade política na Câmara. O Hugo Mota vai conseguir entregar isso? Muito difícil, Caio, prometer isso. Eu acho que uma coisa importante, aproveitando e dando boa noite ao Daniel também, uma coisa importante da gente perceber hoje é o seguinte: o deputado Hugo Mota está procurando padrinho político, né? Ele encerrou esse ano legislativo, todo mundo vai se lembrar, sendo criticado abertamente pelo Arthur Lira, né, que foi o grande arquiteto da sua candidatura. Então, eu acho que o Hugo Mota ele percebeu que para ele ter uma existência política, e eu não estou falando, estou falando do todo, né? Estou falando da eleição que ele vai ter que enfrentar no ano que vem também, de uma futura tentativa de reeleição na Câmara dos Deputados, e nesse processo pendular que ele exerceu durante todo o seu mandato, né, de uma hora rezando ali para a base conservadora, na outra rezando para o governo, ele acabou se desequilibrando e ficando sem proteção política. Me parece, né, que esse movimento do Hugo Mota busca, então, produzir um alinhamento, corrigir uma situação, já considerando que na Paraíba, né, o presidente Lula ele é muito forte, né? Então, acho que ele está fazendo esses dois cálculos, sabe? Buscando uma certa proteção na Câmara, sinalizando um alinhamento mais consistente, e já mirando também possível um debate eleitoral, uma disputa eleitoral no seu estado de origem. Daniel, você acha que o Hugo Mota entrega? Caio, ele entregou, você pergunta de estabilidade política, ele entregou, não estabilidade política, ele entregou todos os projetos na área econômica que interessavam para o governo e que foram para votação.
entregou isenção do imposto de renda, entregou projetos de arrecadação, entregou corte linear dos incentivos, entregou devedor quanto mais, que era uma pauta com muita resistência do Centrão, e se desgastou muito. E tem um sentimento, Hugo Mota e seu entorno, de que não houve, digamos, gratidão por parte do governo. Hugo Mota acabou, depois de ter acendido vela para todos os santos na hora de sua eleição, fez promessa para um, fez promessa para outro, não conseguia cumprir promessa para todo mundo, teve um desgaste muito grande. E desagradou o governo, desagradou Arthur Lira, seu padrinho como presidente, candidato a presidente da Câmara, e desagradou a oposição e a direita. Mas ele desagradou mais Arthur Lira e mais a direita do que desagradou o governo. Então, a ponte com o governo é mais fácil de ser reconstruída. Agora, deixou feridas no meio do caminho. O símbolo de Congresso Inimigo do Povo, até em memes, até em vídeos produzidos por inteligência artificial, ficou muito personalizado na própria figura do Hugo Mota. E o entorno do Hugo Mota entende que isso partiu do PT e da SECOM no fundo. Deixa algumas cicatrizes, o ano termina melhor do que a relação foi em algum momento ali, de extremo desgaste. Mas há potenciais de novos recrudescimentos ao longo de 2026. Esse ano de 2026, o grande fato político, além, claro, das eleições presidenciais, é a guerra das emendas, né, Léo? Eu queria a guerra das emendas, Supremo Tribunal Federal versus Congresso Nacional. Ô, Léo, jogando para o Senado, né, me parece que o motor desse acordo temporário, né, que o Daniel sugere entre o Hugo Mota e o Lula é a eleição. O Lula dá o apoio político para o pai do Hugo Mota, em troca de uma suposta, possível, provável estabilidade política na Câmara. E no Senado, porque Davi Alcolumbre tem dificuldades eleitorais no Amapá, o prefeito de Macapá é favorito, com ampla margem, para ser eleito governador do estado. Por ali, e tem a questão da indicação do Jorge Messias, por ali tem espaço para um acordo político Davi Alcolumbre e Lula em 2026? Olha, existe sim, Caio. O que eu acho é que o pessoal precisa discutir o que realmente vale politicamente cada assunto que está sobre a mesa. E a gente chegou a discutir isso em oportunidades passadas. O Senado ele se sentiu traído em vários aspectos pelo governo, e especialmente pelo fato de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, ter sido completamente ignorado na escolha para o STF, né? Então, todo o Senado, né, sentiu uma ingratidão, né, vamos dizer assim. Eu acho que essa relação ela visa, né, criar uma passagem, né, até o momento em que o processo eleitoral azedar mesmo, né? Porque mesmo União Brasil, que ora sinaliza, né, dá uma piscadinha para o governo, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, enfim, o próximo ponto, né, é abril, final de março, abril, com o processo de desincompatibilização, a direita consolidando a sua candidatura, né? Até lá, eu acho que esse é um marco importante. Agora, antes disso, a gente tem, como a própria Carol destacou na reportagem, o governo criando um ato público contra uma decisão do Congresso Nacional, que foi a dosimetria. Então, assim, o próximo conflito ele já está agendado, né? Eu acho que aí assim, é uma confraternização de boas festas, né? Mas os conflitos, enfim, a pavimentação para uma estabilização, eu não vejo isso ainda como algo que está construído, não. Daniel, 2026, o grande prognóstico é a guerra das emendas para você? Sem dúvida nenhuma, inclusive porque em março teremos os primeiros julgamentos de 2 deputados titulares efetivos no mandato e um suplente, todos eles de oposição da direita, mas com julgamento já definido na primeira turma do Supremo, e
Até ontem, no Café com os Jornalistas, o ministro Gilmar Mendes deixou um recado importante ali de que não achava adequado, não achava que havia clima para isso em 2026. Se esses julgamentos ganharem tração, serão só os 3 primeiros de uma série de dezenas, e não é força de expressão, estamos falando de 70, 80, 100 investigações paralelas que vão tramitando no Supremo contra deputados por desvios de recursos a partir de emendas. Isso pode causar tremendo desgaste institucional, muito maior do que discussão sobre lei de impeachment ou sobre algum caso relacionado a Alexandre de Moraes.